Boa noite, os irmãos que estão em casa. Sejam bem-vindos, é um prazer ter cada um de vocês aqui, junto conosco, cultuando ao Senhor. Pega a sua Bíblia também, abra para Mateus, o primeiro evangelho, no capítulo 3, verso 13 ao verso 17. Leiamos, meus irmãos, a palavra de Deus, que diz assim... alguém que está sem Bíblia, esteja ajudando ali a dona Silvana. Nathalie, senta ali com a dona Silvana, filha. Isso. Pronto. E ela vai ser bênção ali. Vamos ler, queridos irmãos, Mateus capítulo 3, verso 13 a 17. Diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, meus amados irmãos. Nós estamos pregando uma série de mensagens que fala sobre a vida discipular do Senhor Jesus. Ou seja, o seu relacionamento discipulador com os seus discípulos. A primeira mensagem que nós pregamos foi sobre o zelo do Mestre, como Jesus zela pela vida dos seus discípulos. A mensagem que pregamos a semana passada falava sobre o servo fiel. Lembra aquele servo bom e fiel que foi fiel no pouco e foi colocado sobre muito. E hoje nós iremos pregar uma mensagem que tem como tema um mestre atraente. Um mestre atraente. Meus irmãos, quando Jesus ele compôs ali os seus primeiros discípulos, aqueles homens, eles encontraram algum motivo para seguir Jesus, para ir após Jesus, para se tornar um discípulo de Jesus. Ninguém naquela época se tornava um discípulo de um mestre se não houvesse um bom motivo para isso. Então, algo na vida de Jesus fez com que aqueles discípulos o seguissem, tornassem os seus discípulos. E nós nos perguntamos, por quê? Por que aqueles homens, meus irmãos, pescadores que eram, a Bíblia diz que eles largaram as suas redes. Levi estava trabalhando ali na recebedoria, ele foi chamado, ele abandona aquele cargo que fazia parte do governo romano e começou a seguir Jesus. E todos eles se tornam discípulos fiéis do Senhor Jesus. Por qual motivo? Qual a razão? Por que ser um discípulo de Jesus? Quando Jesus, meus irmãos, chama os seus primeiros discípulos, Jesus contou com alguns fatores que atraiu o interesse desses homens. Alguns fatores que despertou a fé desses homens, moveu o coração desses homens para seguir, ir após ele. E baseados então nesses fatores, Jesus fez os seus primeiros discípulos. E Jesus tem feito até hoje uma multidão de discípulos. A Bíblia diz que lá no céu haverá povos
de todas as nações, de todos os lugares, línguas, tribos e nações, adorando e exaltando ao Senhor Jesus. Amém? Nós estaremos, você vai estar lá? Amém. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos, ele narra o precursor de Jesus, João Batista, o anunciador, aquele que veio na frente, o proclamador. João Batista, ele foi chamado por Deus, pelo próprio Deus, para abrir caminho. João Batista foi aquele que veio para anunciar a vinda do Messias. Foi aquele que pregou o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Esta era a mensagem de João Batista. Antes de Jesus começar o seu ministério, multidões, a Bíblia diz, multidões vinham a João Batista para ser batizado por ele. A palavra de Deus vai nos dizer de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, vinham até João Batista. E eles eram batizados por estes homens. Criou-se então uma expectativa no coração desses homens, desta multidão, e muitos deles começaram a pensar em seus corações, se porventura João Batista não era o Cristo. Será que este não é o Cristo? Versículo 11, veja o que João Batista vai responder. Do capítulo 3. E eu em verdade, palavras de João Batista, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então, meus amados irmãos, surge então, durante esse ministério de João Batista, quando ele estava batizando no Rio Jordão, surge o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, amados irmãos, que vem até João Batista e vem até ele para ser batizado por João. João não queria batizá-lo, mas ele mostrou para João de que de fato era necessário ele passar pelas águas do batismo, Lucas. E após ser batizado, algo extraordinário acontece naquele momento sobre o nosso Mestre, o nosso Salvador. Verso 16 e 17 diz: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Duas coisas extraordinárias acontecem ali naquele momento do batismo, ou logo após o batismo de Jesus. A primeira foi a sua unção. A Bíblia diz que os céus se abrem, o irmão José Coutinho, e o Espírito Santo vem sobre Jesus, capacitando ele para o cumprimento da sua missão. A segunda coisa, o extraordinário acontece, é a sua identificação. A palavra de Deus diz que uma voz do céu, o Criador do mundo, o Deus eterno, Yahvé, ele quebra o silêncio. Meus irmãos, já fazia mais de 400 anos de que Deus não se manifestava, de que Deus estava em silêncio. Ele manda ao seu servo João Batista, precursor, e agora ele se manifesta dos céus, ele quebra o silêncio, e ele aponta para o seu filho naquele momento. E aqui nós encontramos o primeiro fator de que faz
de Jesus, que faz de Jesus um mestre atraente. O primeiro fator é que Jesus tinha boas referências de quem o conhecia. Jesus tinha boa referência de quem o conhecia. Quem poderia conhecer mais Jesus do que o seu Pai? Quem poderia conhecê-lo mais do que o próprio Pai? Quem pode conhecer mais o Filho do que o Pai? E ele diz: este aí é o meu Filho amado. Este aí é aquele aonde eu encontro satisfação. Este é o que eu encontro alegria, aonde está todo o meu prazer. O Pai testemunha da identidade daquele homem que está ali. Aquele homem que está ali é Deus encarnado, é o Filho de Deus, é Deus conosco. Este é meu Filho amado. Meus irmãos, naquele momento, se havia alguém com o coração quebrantado e disposto a conhecer Deus, naquele momento ficou impressionado e impulsionado a servir Jesus, a conhecer mais Jesus, porque aquele que estava ali não era qualquer mestre. Mas, se não bastasse a aprovação dos céus, se não bastasse a referência contundente do Deus eterno acerca do seu Filho, se isso já não fosse suficiente, nós vamos ter o testemunho do homem, nós vamos ter o testemunho poderoso e convincente do homem João Batista, porque João Batista vai testemunhar de Jesus também. Leia comigo novamente o verso 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele, está falando de Cristo, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está testemunhando de que Cristo é todo poderoso. Ele é mais poderoso do que eu. João está testemunhando da posição de Jesus. Ele está dizendo: cujas sandálias eu não sou digno de levar. Havia, naquela época, uma das práticas dos escravos ou dos servos daquela época era de cuidar e também carregar a sandália dos seus senhores. Mas este servo que carregava a sandália do seu senhor era o servo ou escravo mais vil. Era o escravo, meu amado irmão, mais sem valor. Quando João está dizendo que eu não sou digno de carregar nem a sandália deste que está vindo, João está dizendo de que a posição que ele ocupa diante de Cristo não chega ao mais vil escravo. A posição que eu ocupo diante desse que vem, eu não sou nem o mais vil escravo. Eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Esse que está vindo aí, ele é santo, ele é glorioso. E ele vai dizer, e este vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo está dizendo da nova vida que Cristo iria trazer. O Espírito Santo está dizendo o Espírito novo, profetizado por Ezequiel no capítulo 36,
aonde ele diz para Israel que colocaria dentro do coração de Israel um coração novo, um espírito novo, e daria poder para Israel andar na presença do Senhor, a obedecer os seus estatutos, seus mandamentos. Esta profecia, meus amados irmãos, ela se cumpre por meio de Jesus, porque é por meio de Jesus que nós obtemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas ele está dizendo também que este batizará com fogo. Fogo, meus amados irmãos, é símbolo de juízo, de limpeza, de purificação. É aquele que vem, que julga e purifica, ele está dizendo. Esse é o que está vindo. E João está dizendo, eu posso aplicar o batismo nas águas, mas esse que vem, ele pode perdoar os vossos pecados. Eu, como João, eu posso administrar os mandamentos, e os mandamentos é o batismo, mas esse que vem pode conferir a bênção dos mandamentos. Porque o mandamento sem Jesus é uma simples obra. O batismo aqui dentro desse tanque, sem conferir, vir de Cristo, é apenas um banho sem significado algum. João está dizendo, eu batizo vocês, mas aquele que vem é o que vai conferir a vocês a bênção desse batismo. E ele vai dizer algo ainda, versículo 12, e ele em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, este que vem, ele limpará a sua eira. Este que vem revelará o bem e o mal. Ele está dizendo, este que vem conhece os corações. Eu não conheço, eu não consigo separar o trigo do joio, ou o trigo da palha. Mas ele está dizendo que esse que vem separará o trigo da palha, a ovelha dos bodes e os salvos dos perdidos. Esse que vem faz isso. E mais, João está dizendo, este que vem, ele pode definir o destino eterno de vocês. E o destino eterno de vocês e de qualquer pessoa se define aceitando-o ou rejeitando-o. E este que vem, ele julgará, ele será juiz, ele recolherá na eira. Vou ler de novo. Em suas mãos tem a pá, e limpará ele e recolherá no celeiro. Ele recolherá no celeiro o trigo, mas ele também queimará a palha em um fogo inextinguível, um fogo que queimará para todo sempre. Meus amados irmãos, Jesus, ele tem boas referências de quem o conhecia. O Pai o conhecia, João Batista o conhecia. E agora, ao ouvir todo esse testemunho de Cristo, os corações começaram a ser trabalhados, louvado seja Deus. Agora, ao ouvir todo esse testemunho de Cristo, estes homens começaram a ser atraídos a Jesus. A fé começou a brotar dentro do coração desses homens. E agora muda a pergunta, porque a pergunta agora não é por que ser um discípulo de Jesus. Agora a pergunta é, por que não ser um discípulo de Jesus? Amém? A pergunta agora é, por que não ser um discípulo de Jesus? Se há um mestre que pode nos levar até Deus, está aí o mestre certo.
Se há um mestre que pode cuidar das nossas vidas, não existe outro. É Jesus Cristo. Se existe um mestre que pode nos dar uma nova vida, é este. Se existe um mestre que pode mudar a nossa história, transformar a nossa vida, abençoar a nossa vida, abençoar o nosso lar, este é o mestre. E é por isso que aqueles discípulos fecharam com Jesus. E é por isso que eu também estou fechado com Jesus. Você está fechado com Jesus? Porque ninguém pode fazer em minha vida o que Ele pode fazer. Ninguém pode cuidar da minha vida como Ele pode cuidar. Sabe por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. E Ele veio para fazer a diferença na nossa vida. E eu sou dele e Ele é meu. Louvado seja o Senhor. Oh, irmãos, ali começou. Eu quero seguir esse homem. E eles começaram a dedicar as suas vidas ao Senhor Jesus. Mas há um segundo fator. Um segundo fator, existe muitos. Quero destacar 3. Há um segundo fator que torna Jesus um mestre atraente. Porque, meus amados irmãos, ninguém seguia um mestre antes de conhecer a sua linha de ensino. Ninguém seguia um mestre sem antes conhecer aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava. E a mensagem de Jesus, os ensinos de Jesus, aguçava no coração daqueles que o ouviam a vontade de buscar a Deus. Quando Jesus pregava, que os corações eram levados para Deus. Quando Jesus ensinava, ele levava o homem para mais perto de Deus. E os seus ensinos são assim. Quando nós ouvimos os ensinos de Jesus, a palavra de Jesus, as suas palavras nos levam até Deus. E qual era a mensagem de Jesus? Jesus começa o seu ministério pregando o evangelho do reino de Deus. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, vamos até lá. Marcos capítulo 1, veja como Jesus começa o seu ministério de pregação, a sua mensagem inicial. Marcos capítulo 1, verso 14, verso 15, a palavra de Deus diz: e depois que João foi entregue à prisão, meus irmãos, que tristeza, aquele que foi o precursor de Cristo, ele vai ser preso, ele foi preso, e nós conhecemos a história, ele vai ser morto, e a sua cabeça vai ser servida em uma bandeja. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A mensagem de Jesus desafiava as pessoas. A mensagem de Jesus desafiava as pessoas a darem passos ou mais um passo em direção a Deus, a se aproximar de Deus. As pessoas que ouviam e que reconheciam a sua necessidade de Deus, eles viam na mensagem de Jesus uma porta viável de esperança. Uma porta viável de esperança. E Jesus pregava: voltem para Deus. Voltem para Deus. Voltem para Deus. Jesus apresenta o caminho para o reino de Deus, o arrependimento. Arrependei-vos e credes no evangelho. E esta palavra grega, meus amados irmãos, metanoia, que é arrependimento, significa mudar de mente, significa sentir a tristeza segundo Deus, significa dar meia volta. Uma pessoa arrependida é uma pessoa que reconhece seu pecado, é uma pessoa que sente tristeza por ele, é uma pessoa que abandona e volta-se para Deus.
Que mensagem extraordinária, que mensagem maravilhosa Jesus trouxe a mensagem do arrependimento. E a maioria das pessoas, meus irmãos, que ouviram aquela mensagem, aquelas pessoas estavam passando por opressão. Havia um governo dominante sobre elas. Elas estavam oprimidas. Muitos eram pobres, sem esperança. E a mensagem de Jesus foram boas novas para elas. Louvado seja Deus. A mensagem de Jesus ofereciam para elas liberdade, bênçãos, esperança nos seus corações. Uma mensagem que trazia uma nova vida. Uma mensagem que oferecia uma nova realidade de vida. E se havia alguém ali que estava desejoso de uma transformação de vida, esta pessoa com certeza começou a olhar para Jesus de forma diferente. Amém? Aquele que tem uma palavra de confiança, aquele que tinha uma palavra que fazia sentido, que levava até Deus, aquele que tinha uma mensagem que dava direção para a sua vida. Jesus tinha uma mensagem que aguçava a vontade de buscar a Deus. Louvado seja o Senhor. E a pergunta muda novamente, porque a pergunta é: por que ser um discípulo de Jesus? Mas a pergunta mais uma vez muda, ela passa a ser: por que não ser um discípulo de Jesus? Porque ele tem palavras de vida eterna, a Bíblia diz. Porque ele tem palavra que transforma, meus amados irmãos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, verso 63. João 6, 63. Quantos acharam? Diga amém. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Ou seja, as palavras que eu vos digo são Espíritos vivificantes. Vai um pouquinho para frente, João 7, capítulo 7, verso 45 e 47. João capítulo 7, 45 a 47. Diz assim a palavra de Deus: e os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não os trouxestes? Eles tinham mandado prender Jesus. Veja o que acontece. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Louvado seja Deus. Quando eles foram prender Jesus, e Jesus estava ensinando a multidão, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, aqueles servidores começaram a ouvir, falou: nossa, como nós vamos prender esse homem? E eles voltam para os líderes e dizem: nós não trouxemos ele, porque ninguém nunca falou como esse mestre. Porque as palavras de Jesus criavam no coração a vontade de buscar a Deus. Meus irmãos, o porquê não ser um discípulo de Jesus? Ele tem palavra de vida eterna. Louvado seja Deus. Mas, meus amados irmãos, quando eu olho para essa questão da palavra, me traz à mente Josué, capítulo 1, 7 e 8. Abra sua Bíblia lá. Porque Josué, capítulo 1, meus irmãos, traz para nós o segredo de uma vida próspera. Josué, capítulo 1, se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma família próspera, se você quer ter a sua família, o seu lar próspero, olhe para que Josué disse, o que Deus disse para Josué. Josué capítulo 1, verso 7 e verso 8. Olha que texto maravilhoso. Quantos acharam Josué capítulo 1, 7 e 8? Amém? Tão somente, verso 7, esforça-te e tem muito bom ânimo,
para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Por quê? Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe qual é o segredo de uma vida próspera? Sabe qual é o segredo, meus amados irmãos, de Deus mudar a nossa história? Sabe qual que é o segredo de Deus mudar a situação que está ao seu redor? Sabe qual que é? É meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É meditar nas palavras de Jesus. Dedique a sua vida meditando na palavra de Jesus, meu querido, e você terá uma vida abençoada, e Deus vai transformar a realidade do seu lar, a realidade da sua vida, a realidade dos seus filhos, a realidade do seu casamento, a realidade daqueles que vos cercam, porque a palavra de Deus não mente, amém? Porque Deus está dizendo: Josué, todos aqueles que meditam na minha palavra, aquele que guarda na minha palavra, a palavra fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Meus irmãos, medita na palavra de Deus e conta para mim o que Deus vai fazer, irá fazer depois, fez na sua vida depois. Este é o segredo de uma vida próspera. É meditar nas palavras de Jesus. Louvado seja Deus. Eu fiquei muito triste hoje quando eu saí da escola dominical, porque a Luciana me confidenciou algo. A Luciana falou, está ensinando sobre a criação na escola bíblica, e ela perguntou para as crianças quem foi o primeiro homem. E uma criança diz: foi Judas. E outras dizem: foi Tadeu. E ela me contou isso, eu fiquei triste, porque estou falando de filho de crente. Isso significa que os pais não estão lendo a Bíblia em casa e muito menos ensinando para os seus filhos. E os filhos não estão sabendo da Bíblia, não sabem nada da Bíblia. Meus amados irmãos, se nós queremos ver os nossos filhos abençoados na presença de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus com ele todos os dias. Sabe por que Jesus deve ser seguido? Porque a sua palavra transforma as nossas vidas. Louvado seja Deus. A palavra de Jesus, ela tem poder para mudar a realidade da minha vida e o nosso lar. E eu cheguei em casa entristecido, falei: misericórdia, o que será dessa geração? Filho de crente, meus irmãos. Mas há um último fator que faz de Jesus um mestre atraente. Primeiramente, nós falamos de que ele tem testemunho daqueles que o conheciam. Ele teve testemunho dos céus, o Pai falou: este é o meu filho amado. E ele teve testemunho do homem, João Batista. Nós falamos o segundo fator de que a sua mensagem aguçava a vontade de buscar a Deus. Todos aqueles que ouvia falava, se voltava para Deus. Mas há um terceiro e último fator que nos leva a ser discípulo de Jesus, que nos atrai a Jesus. É o fato de Jesus, irmãos, ele entrar na vida dos seus discípulos, na realidade dos seus discípulos e abençoar os seus discípulos lá em sua realidade. Sabe que Jesus é? Jesus, ele não é um mestre indiferente com os seus discípulos. Isso é tão maravilhoso. Jesus, ele não é um mestre apático para com aqueles que decidem segui-lo. Quando nós decidimos seguir Jesus, ele vai entrar na sua realidade, na sua vida. E ele vai abençoar aquilo que é importante para você. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5.
Veja que extraordinário isso na vida desses primeiros discípulos. Lucas capítulo 5, verso 1 a 3, diz assim, quantos acharam Lucas capítulo 5, verso de 1 a 3? Amém? Quantos estão comigo? Amém, irmão Laércio? Amém. Os irmãos que estão em casa? Amém. Diz assim, Lucas 5, verso de 1 a 3, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. O que nós percebemos aqui? Primeiramente, nós percebemos que Pedro ainda não tinha deixado tudo para ser discípulo de Jesus. Pedro ainda não havia deixado tudo para ser discípulo de Jesus. A palavra de Deus vai nos mostrar que Pedro já chamava Jesus de mestre. Pedro já cedia ou já obedecia às orientações de Jesus. Mas Pedro ainda estava pescando peixe. Poxa vida, Pedrão! Pedro ainda era pescador. Pedro já tinha passado a noite pescando naquela noite. Pedro ainda estava mexendo com rede de David. Mas Jesus queria mais de Pedro. Jesus queria mais não somente de Pedro, mas também dos demais. Jesus, amados irmãos, queria tirá-los dos seus mundos, ou do seu mundo, o mundo daqueles homens. E Jesus queria atraí-los para o seu mundo. Jesus queria que eles começassem a se interessar na sua missão. Qual era a missão dele? Pescar homens, não pescar peixe. Meus amados irmãos, o que Jesus faz para isso? Jesus entra no universo dele. E qual é o universo de um pescador, meus irmãos? Uma pescaria, não é isso? Qual é a vida de um pescador? A pescaria. E Jesus vai abençoar estes homens no seu universo, na sua realidade. Agora veja o verso 4, o que diz. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, olha que Pedro já chama Jesus de mestre. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito, meus amados irmãos. Note que Jesus entra no mundo desses discípulos. Note que Jesus visita a realidade deles. Meus amados irmãos, esse é Jesus. Louvado seja Deus por isso. Jesus visita a realidade da nossa vida, como discípulos dele. E ele visita a nossa realidade com amor, com respeito. E ele visita aquilo que é valioso para nós. E ele vai fazer um milagre naquilo que é valioso para nós. Ele visita aquilo que é importante na vida dos seus discípulos. Agora ele vai trabalhar no coração de Pedro. Ele visita aquilo que é importante para Pedro, para trazer Pedro para aquilo que é importante para ele. O que era importante para Jesus? Pescar homens. Pescar homens. Jesus conhece o nosso mundo, a sua realidade.
E Ele quer abençoar as nossas vidas lá, meus amados irmãos. Ele não é indiferente àquilo que você passa como discípulo de Jesus, como discípulo dele. Ele se entristece conosco, Ele celebra as vitórias que nós temos. Ele oferece o seu ombro amigo quando nós estamos cansados, desanimados, entristecidos, quando nós estamos fracos. Ele é um mestre que se importa conosco, Ele é um mestre que vem até nós. Ele é um mestre que entra na vida dos seus discípulos. E Ele se importa com aquilo que é importante para eles. A sua família é importante para você? Jesus também se importa com ela, porque se é importante para você, é importante para Ele. O seu trabalho, a sua saúde é importante? Jesus também tem interesse de abençoar você como discípulo na realidade da sua vida, daquilo que é importante. E veja o que acontece, irmãos, veja a reação de Pedro e dos seus amigos agora, versículo 9 a 11 para concluir. Pois que o espanto se apoderou dele, e todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, excelente o verso 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja Deus. A partir daquele momento, Pedro atracou o seu barco na areia e falou: sabe de uma coisa? Esse é o cara, esse é quem eu vou seguir, esse é quem eu vou dedicar a minha vida, porque esse homem é o Filho de Deus vivo, é o testemunho do céu. Esse homem tem a palavra de vida eterna, e esse homem entrou no meu mundo, ele me abençoou lá. Até então Pedrão ainda estava pescando, mas a partir de então: Senhor, eu vou ser o seu discípulo fiel. Quem quiser pescar, pesque, mas eu vou servir Jesus. Eu vou ser um discípulo fiel. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, fatores que nos atraem a Cristo, fatores que devem nos levar a apegar a Cristo, fatores que a Bíblia traz para nós que devem nos levar a escolher Cristo, que devem nos levar a dedicar a nossa vida a Cristo. Meu amado irmão, o que te atrai a Jesus? O que te atrai a Jesus? O que há atraente em Jesus para você? Eu creio que muitas coisas. Então dedica a sua vida a Ele, querido. Seja um servo fiel. E você que talvez esteja aqui, que ainda não se tornou um discípulo de Jesus, ainda não se tornou, após ouvir essas verdades, o que está faltando, né? O que está faltando para você? Não existe um Senhor como Jesus. Somente Ele é um mestre, Filho de Deus. Lucas, ao escrever Atos, no capítulo 4, versículo 12, Lucas vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É Ele, é Jesus. Dedique a sua vida a Jesus, dedique a sua família a Jesus, e seja fiel a Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos ajude a aceitar o seu convite e dizer: Senhor, eu sou teu e eu vou te servir até a volta do Senhor. Baixe a sua cabeça, eu quero orar por você, querido.